Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Quero aqui nesta manhã vir testificar algo importante que aconteceu comigo nesta semana, dizendo a cada um de vocês que Deus é fiel e é dele a honra e a glória para todos sempre. Quem se lembra de mim, Cleci Silva? Eu quero aqui mostrar a vocês, né, quem se lembra que eu usava este manto. Quem lembra de mim com este manto? Então, quero explicar a vocês o porquê desse manto, tá bom? E já vamos entrar na palavra do Senhor. Este manto, eu comecei usando ele para um diferencial. Por quê? Eu sou a missionária Cleci Silva. E como todos já sabem, no YouTube tem várias Cleci Silva. Se vocês procurarem lá, vai ter várias. E eu queria ter um diferencial, algo que me diferenciasse das demais Cleci. Então eu comecei usando o manto, porque aí quando eu falasse do canal, eu ia falar que eu uso uma tala, um manto branco. Mas eu orava ao Senhor, desde o começo, desde que comecei, eu estava orando ao Senhor, pedindo a Ele se era da vontade dEle. Porque tudo na nossa vida tem que ter a vontade de Deus para prosperar. Para nós sermos gratos e felizes, porque tudo que é de Deus alegra o nosso coração. E então, nesta semana, eu orando, pedindo, Deus, tira de mim tudo aquilo que o Senhor não se agrada, tudo aquilo que o Senhor não gosta. E nesta semana, então, Deus usou uma irmã que não sabia do que eu estava orando a Deus e pedindo ao Senhor. E ela então me ligou, até pediu desculpas. Eu de início até me assustei um pouco, porque a gente não sabe muitas horas reagir com aquilo que Deus fala conosco. Mas nós devemos ter obediência a Deus e saber que é Deus falando e respondendo às nossas petições. E esta irmã então disse, irmã Cleci, eu entrei no seu canal e eu vi a irmã com um manto. E eu senti que Deus não quer que a irmã use o manto. Então, eu senti que Deus me revelou que não é para a irmã usar mais o manto. E eu glorifiquei. De princípio, eu tomei aquele susto, aquele choque, mas eu agradeci ao Senhor pela vida dela. Por quê? Porque tem muita gente que Deus fala e não ouve a voz de Deus. E essa irmã estava na posição. Ela deixou ser usada pelo Senhor porque Deus e eu sabíamos dos meus pedidos. Eu até não sabia que Deus ia falar para mim não usar mais o manto, né? Porque o manto maior é a proteção de Deus, é aquele que diz, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansaremos, né? Que o Senhor nos esconde na sua presença, na sua onipotência, né? Debaixo das suas asas. Então, para mim, o manto era só um detalhe, né? Era um detalhe que eu, para diferenciar, né? Um diferencial. E eu quero dizer a vocês, Deus é fiel. Então, a partir de hoje, quem já me acompanhava com o manto, não vai mais me ver com o manto, tá? Não vai mais me ver no YouTube, em pregações com o manto, tá? Porque o Senhor já me respondeu e eu tenho o costume de obedecer à voz do Senhor, porque em tudo Deus nos faz prosperar, né? Em tudo Deus nos prospera, nos dá graça. Então, aqui eu quero citar a palavra do Senhor em Jonas, né? Quando Deus falou para Jonas ir, Jonas não foi, Jonas fugiu. Então, aqui, vamos ler Jonas 1, verso 4, né? Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento,
e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um a seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do seu peso. E Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. E chegou a ele o mestre do navio e disse-lhe: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, e talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não nos pereçamos. Que não pereçamos. Aqui no 10. Aqui no 9, ó, diz. E ele lhes respondeu: Sou hebreu e tenho ao Senhor, e temo ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso do céu, que fez o mar e a terra. E então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Viram aqui que Jonas, Deus deu uma ordem a ele. Ele ouviu a voz de Deus, mas ele se acovardou e temeu. Por quê? Porque aonde Deus mandou ele ir pregar, era um povo incrédulo, um povo que matavam os profetas. E ele temeu. Então, muitas das vezes, nós tememos o que o homem vai dizer, o que o homem vai falar. O homem aqui é geral, homem ou mulher, não importa. Mas não tememos o que Deus fala. Nós devemos temer a Deus, ao Pai, aquele que nos criou para um diferencial, para sermos diferentes. Então, quando Jonas fugiu, ele abriu caminho, ele abriu brecha para o inimigo agir na vida dele. Assim somos nós, muitas das vezes, nós abrimos brecha fazendo coisas que Deus não se agrada, por mínima que seja. Quando então nós pedimos a Deus, Senhor, tira de mim aquilo que não te agrada, nós devemos ficar atento à voz de Deus, porque Deus vai falar, de alguma forma ou de outra, Ele vai usar alguém, Ele vai usar a palavra, Ele vai usar o Espírito Santo e vai falar para nós. E quando nós estamos na dispensação de Deus, nós estamos na brecha para ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, aleluia. E então, nesse dia, eu quero dizer a vocês que estão me ouvindo, se Deus está falando, obedeça, para que o nosso caminho, o seu caminho prospere. Clame a Deus, porque Deus não tem porta fechada, Ele tem porta aberta para nós. E aqui Jonas, ele desobedeceu, mas Deus continuou sendo fiel. Por quê? Porque quando Jonas desobedeceu, primeiramente ele desceu ao porão. Então, quando nós desobedecemos, nós ouvimos Deus falar. E nós desobedecemos, nós descemos a um nível mais baixo. Nós não avançamos, nós descemos. Por quê? Porque nós ficamos deprimidos, nós ficamos incapacitados de ver aquilo que Deus quer que nós vejamos. E aqui, então, ele desceu ao porão e se deitou e dormiu. A gente sente o sono da canseira, o sono da cegueira, o sono da desobediência. E nós dormimos e nos afastamos da face do Senhor. E Deus deixa nós irmos porque Deus é fiel. Ele deixa que nós vá. Deus não está querendo nós à força. Ele quer que nós obedeçamos por amor a Ele, pelo sacrifício de Jesus. Porque Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o de melhor para nós, Deus Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio inocente para sofrer por nós. Por isso que hoje nós sofremos se nós sermos desobedientes. Nós temos que obedecer. E se alguma coisa não está dando certo, vamos clamar, porque Deus vai fazer o milagre em nossa vida. Então, aqui chegou alguém e disse, né, a pessoa responsável ali pelo barco, disse, pelo navio, né, e disse, que passa contigo, que se agarra no sono, né, sempre tem alguém que vai nos alertar. O que está acontecendo? Que você está nesse desânimo, que você não está conseguindo reagir a esse processo, resista, se levanta, vai em frente, busca. Sempre vai ter alguém, Deus sempre vai colocar alguém para nos despertar.
E aqui eles dizem, então levanta e invoca o teu Deus, assim quem sabe ele se lembre de nós, porque perecemos. Né? Eles pereciam no meio do mar por causa da desobediência de um. Quando você ou eu desobedecemos, quem sofre é a nossa casa. É nossos filhos, é os nossos que sofrem, porque Deus, quando Ele está agindo, Ele quer a nossa obediência, porque Ele está protegendo, Ele está livrando, mas quando nós não obedecemos, quem sofre é os nossos. Então, vamos ter fidelidade a Deus, que é tão fiel. Ele sempre vai ser fiel, Ele não vai mudar nunca. E aqui, então, ele disse que ele era hebreu, então ele confessou que ele era hebreu, que ele era do povo de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E então aqui os homens ficaram cheios de temor porque sabiam que existia esse Deus grande que ele estava falando. E então eles sabiam que esse Deus ia abençoar e que ele tinha fugido da presença de Deus. Não é que ele fugiu da presença de Deus, porque de Deus nós não fugimos. Aonde nós irmos, Deus está conosco, Deus está nos vendo. Porque Deus é o Todo-Poderoso, tudo é dele, tudo ele criou, tudo ele fez em nosso favor. Então, assim, ele apenas saiu da presença de Deus. Ele saiu porque ele foi desobediente. E eu não quero ser um Jonas, desobedecendo em continuar usando o manto. Amém? Então, fiquem com essa palavra nesse dia. Que Deus venha abençoar grandemente as vossas vidas. Se Deus está falando algo ao teu coração, está dizendo para você não fazer algo, não faça. E se tem algo que você está fazendo e está em dúvida, está com o teu coração assim pensativo, será que é de Deus, será que não é? Busca a resposta, porque Deus, o Deus que eu sirvo, vai te responder. Amém? Então, quero orar com você, quero dizer para você ir lá no YouTube, dar o teu joinha, se inscrever no meu canal, compartilhar, né? Colocar no sininho todas, que quando eu colocar um vídeo você vai receber. Me ajude a fazer a obra de Deus, me ajude a evangelizar, me ajude a levar aquilo que é bom. Então, esteja sempre na presença de Deus. Você é amigo, simpatizante da palavra do Senhor, evangélico, católico, espírita, não importa a tua denominação, não importa a tua crença, não importa a tua religião, o que importa é que nós temos um Deus no céu que olha por nós e que é o nosso coração, que é a nossa vida no altar, e que é nós dizendo glória a Deus e aleluia, e engrandecendo o nome dele. Então, quero que orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, abençoa Jesus, cada um que vai ouvir esta mensagem, cada um, Senhor Jesus, que está debaixo da sua mão poderosa. Venha abençoar, guardar, esconder, dar livramentos, abrir portas de emprego, Senhor. Venha, Deus querido e santo, está no controle da situação. Senhor, eu abençoo este vídeo, esta palavra que foi falada, que ela venha edificar os nossos corações e as nossas vidas para sempre, no nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que a graça e a proteção de Deus esteja sobre as vossas famílias. Amém.